Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Mais uma vez, estamos aqui no podcast Transformadamente. Eu sou Isaac Ferreira e ao meu lado está ele, meu companheiro de bancada, Elon Lopes. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Mais um episódio maravilhoso, onde vocês irão poder compartilhar, né? Na verdade, aqui, muito conhecimento. Vai ser maravilhoso aqui com o nosso convidado. Rapaz, hoje o nosso podcast está com um nível altíssimo. Demais. Olha, é tanto que, para fazer as perguntas para ele, teve que pesquisar no chat GPT. Porque o negócio é sério, viu? Desafiador. Temos que recorrer ao site GPT para poder fazer as perguntas para esse nobre amigo, irmão querido. Deus deu a ele um dom poderoso. Ele é um mestre nas escrituras, um mestre para a igreja brasileira. E eu quero louvar a Deus por esse companheiro que aceitou o desafio de participar desse podcast Transformamente. E eu quero pedir a você que está aqui nos assistindo, por favor, tem aqui embaixo o link. Você clica no link da bio, você tem aí também o QR Code que vai aparecer aí na tela do vídeo, para você seguir a nossa página no Instagram. Se inscreva no nosso canal, porque mais pessoas serão edificadas, ok? Faz isso aí que vai nos ajudar bastante. Quem está conosco hoje aqui, Elon Lopes? É isso aí, pastor Isaac. Vamos lá. Nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Thomas Magno. Ele só isso aqui, a biografia dele, 10 anos de pastorado, é só isso. Ele é natural de Recife, capital, Pernambuco. Casado, 2 filhos ele tem. Doutorando em teologia. Aí, meu amigo, aí, prepara aí, tá? Prepara a pipoca, que o negócio é grande aqui. Doutorando em teologia, mestre em estudos teológicos, especialista em educação cristã, filosofia e histórias da música e da arte ocidental. Ele é bacharel em teologia, bacharel em comunicação social e graduado em filosofia. Olha, meu gente, amigo. Só um detalhe, Tem mais coisa ainda, essas informações eu cansei aqui agora. Tá? Essas informações aqui, eu acho que você precisa assistir esse podcast. Por favor, não sai daí, porque tem gente que se incomoda com isso, né? Pra que isso? Eu não gosto disso e tal. Calma, porque quanto mais o currículo do indivíduo é pesado, eu já aprendi isso, pastor Thomas, mais humilde o indivíduo é. Quando isso aqui é pra glória de Deus, pode perceber. Folhas no currículo, mas a humildade é uma coisa surpreendente. E essa é uma das características do pastor Thomas, que tem uma mente brilhante e realmente tem sido um servo de Deus, né? Isso. E ele também é o reitor do seminário Jonathan Edwards, né? Que é o pastor efetivo da primeira igreja congregacional de Caruaru, com 8 livros publicados. Eu preciso de mais 7, só tenho um, né? E é membro fundador da Academia Pernambucana Evangélica de Letras. Que delícia, que maravilha receber meu amigo, meu irmão, pastor Thomas. Meu amigão, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Seja bem-vindo ao podcast Transformadamente. Eu tenho certeza que pessoas terão a mente transformada hoje. Rapaz, irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui. Às vezes alguns perguntam, né? Por que tantos estudos, pastores? Porque eu continuo entendendo que eu não estou sabendo de nada ainda. Isso aí. Então eu preciso saber mais, preciso conhecer mais, né? Então toda essa busca por conhecimento na verdade, a busca por um Deus sábio. A busca por conhecer a Deus em sua sabedoria. E Deus se revela de 2 formas. Nas Escrituras, esse é o primeiro grande livro de Deus, né? E na sua criação. Então Deus nos chama para conhecermos as Escrituras e a sua criação. Então assim conhecemos a sabedoria de Deus, né? É uma alegria estar com vocês aqui, espero poder contribuir com o podcast, espero poder me deleitar nessa conversa, que eu acho que vai ser muito boa, e espero que os nossos ouvintes, telespectadores também sejam abençoados. É isso aí, gente, é isso aí. É só a introdução, tá, gente? Só a introdução. E assim, gente, a gente tem trabalhado aqui, eu comentava aqui nos bastidores, que o nosso objetivo não é lucrar nem lacrar. Porque vivemos em um mundo hoje que todo mundo só quer lucrar e lacrar. E o nosso objetivo é louvar a Deus, promover a edificação das pessoas, que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o nosso objetivo. Embora receberemos aqui muita gente, diversas comportamentos, por exemplo, a gente vai receber pessoas aqui da igreja congregacional, da igreja batista, da igreja presbiteriana, diversas modalidades, diversas vertentes denominacionais, mas o nosso objetivo é realmente
dar ao indivíduo a possibilidade de se encontrar. Assim, poxa vida, eu achei interessante o que esse cara falou, o que esse pastor falou, o que esse amigo falou. Então, eu agradeço muito ao pastor Thomas por estar aqui. E nós vamos começar já com essa primeira pergunta, não é? Primeira pergunta que sempre quem faz é Elon. Ele faz a primeira pergunta e aí você vai lá responder pra gente aqui no bate-papo maravilhoso. Vamos lá, ó, para você se situar, o tema hoje do nosso podcast é nada mais do que isso aqui, ó. Como a escritura deve moldar a mentalidade do povo de Deus. Então se prepara. Colocou o capacete aí? Lá vem pedrada, tá? Lá vai a primeira pergunta. Pastor Thomas, vamos falar aqui, a nossa pergunta está relacionada à origem da transformação. Então, dentro dessa origem da transformação, olhando para a sua trajetória de mais de 10 anos de ministério, em uma vida acadêmica tão intensa que o senhor tem, qual foi o momento em que o senhor percebeu que a sua mente e fé começaram a se transformar de verdade? Excelente pergunta. Rastrear isso é importante para mim porque eu preciso falar de um autor que abriu minha mente, abriu meus horizontes, né? Estou falando de Francis Schaeffer. Então, a partir de Schaeffer, eu comecei a perceber de que para a mentalidade cristã bíblica não há uma diferença entre secular e sagrado para o crente. Tudo para o crente é sagrado. Então, se eu estou traçando uma massa para uma construção, se eu estou escrevendo um artigo científico, eu devo fazer isso para a glória de Deus, né? E tem um livro do Schaeffer que foi chave, assim, o nome do livro é Verdadeira Espiritualidade. Então, ele abre o livro dizendo o seguinte: o grande ensino das Escrituras a respeito da santificação, e isso inclui a mente, é a morte. O crente precisa morrer para o pecado. Então, quando ele morre para o pecado, as suas leituras a respeito da realidade vão ser completamente alteradas, porque elas vão ser redimidas. Então, eu olho para a minha família e para o meu papel de pai, de esposo, de um modo redimido agora. Eu olho para as minhas atividades intelectuais de um modo redimido agora. Eu olho para as minhas atividades físicas, para a minha refeição, de um modo redimido agora. Então aquilo verdadeiramente explodiu minha mente, assim, né? Porque, para mim, o que era a espiritualidade cristã? Era jejuar, orar para a igreja, para uma vigília, ler as escrituras, ler um bom livro cristão. Então, quando eu trabalhava no meio secular, né, eu não pastoreava. Então, eu lamento de não ter o entendimento de que eu podia ter feito um melhor trabalho para a glória de Deus. Porque, para mim, o trabalho certo, prazeroso, era quando eu estava servindo na igreja. Entendi. Não fora. Então, Schaeffer me mostra o seguinte: não, cara. Você deve glorificar a Deus em qualquer área que você estiver trabalhando, né? Então, aquilo começou a modificar muito meu pensamento e eu comecei a escrever. Eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Então, eu fui forjado para escrever. Às vezes o pessoal pergunta: como é que você não dorme não? Como é que você escreve tantos livros, né? Porque para mim é natural escrever. Então meus sermões já saem em formato de capítulo, os estudos no culto e doutrina já saem em formato de capítulo, então eu não perco nada. O que eu vou fazendo, eu já vou reaproveitando, né? Então eu comecei a escrever sobre isso e refletir sobre isso. Na época eu tinha um blog com alguns amigos, na verdade a gente escrevia para 2 blogs, né? Um era Bereanos, que foi bem famoso assim, antes da pandemia, e outro era Electus. Então, todas as semanas eu publicava um artigo ali. E aquilo foi forjando minha mente, porque eu fui pensando sobre política, sobre arte, sobre família, sobre questões sociais, sobre pobreza, sobre riqueza. Então, aquilo começou a forjar a minha mente em ler o mundo de um modo mais cristão. Não um cristianismo que vai para o mosteiro, mas um cristianismo que obedece o que Jesus disse: eu vos tirei do mundo, mas eu vos envio ao mundo. Então, eu comecei a perceber de que a missão não é apenas o trabalho direto de evangelização. Essa é a parte mais importante da missão. Mas a missão da igreja é glorificar a Deus. Essa é a missão da igreja. A evangelização faz parte disso. Então, quando a Escritura nos diz que nós devemos glorificar a Deus quer comendo, quer bebendo, né? Paulo diz isso aos Coríntios. O que é que ele está nos dizendo? Só, nas mínimas coisas, Deus deve ser glorificado.
Então Paulo vai do menor para o maior. Se comer e beber deve ser para a glória de Deus, todas as outras coisas devem ser para a glória de Deus. Então, a forma que eu trato minha esposa deve ser para a glória de Deus. A forma que eu brinco com os meus filhos, que eu escuto, que eu disciplino, que eu instruo, deve ser para a glória de Deus. Né? A forma que eu me visto, a forma que eu me comporto no trânsito, deve ser para a glória de Deus. Então, a minha mente foi transformada a partir daí. Né? Ô, pastor Thomas, só uma dúvida aqui. O senhor nasceu num berço cristão, num lar cristão? Sim, sim. Nasceu Meu avô foi pastor batista, pastor José Pedro. Era um grande evangelista, assim. Meu avô chegava no meio do mato, cara, assim. Eu era moleque, né? Tinha 3, 4 anos. Chegava no meio do mato, puxava uma fiação, colocava aquelas cornetas. Lembra aquelas cornetas? Sim, lembro. E ele me dava o microfone, ele dizia, cante, meu filho. E eu cantava aqueles corinhos infantis, né? E o pessoal, os boias-filhas começavam a sair do meio do mato, assim. Que sensacional. E quando o pessoal juntava, ele começava a pregar. Meu avô não teve estudo, meu avô aprendeu a ler com a Bíblia. E ele só lia a Bíblia. Meu avô não era um homem dos livros, ele era um homem da Bíblia. Muito limitado intelectualmente, mas com um coração apaixonado por Cristo. Então ele começava a pregar ali. É certo que daqui a 1 mês, 2, 3, 6, ali teria uma igreja. Ele plantou muitas igrejas. Que coisa boa, cara. Então eu cresci vendo isso, né? Eu lembro de um episódio que eu gosto sempre de contar. Meu avô tinha uma mercearia e ele sentava no seu banquinho, botava a Bíblia aberta. Ele gostava de cantar os hinos da harpa cristã, colocava uma harpa do lado. Ele começava ali, enquanto não atendia, não trabalhava, ele lia a Bíblia e cantava. E certa vez eu estava brincando na porta, porque era a mercearia na frente, a casa atrás. Né? Eu era moleque, estava brincando na porta. E aí 2 bandidos chegaram para assaltar a mercearia. Com o rosto coberto, pediram o dinheiro, ele tirou, colocou dentro de um saco de pão. E antes de entregar, ele disse, agora eu preciso dizer uma coisa a vocês. Essa não é a vida que Deus reservou para vocês. E abriu a escritura e começou a pregar para os caras. Rapaz. E colocou o dinheiro no balcão. Os caras empurraram o dinheiro, disseram assim, irmão, nós não vamos levar isso aí. Isso é dinheiro amaldiçoado pra gente. Pode guardar. Nós não vamos levar. E não assaltaram e foram embora. Alguns anos depois, um cliente chegou na mercearia e pediu alguma coisa. Ele, meu avô, atendeu. E eu estava do lado também. E aquele cliente disse, o senhor lembra de mim, pastor? Ele disse, não lembro. Meu nome é fulano de tal. Lembra agora? Ele disse, não lembro. Então vou lhe contar uma história que o senhor vai lembrar. E contou a história do assalto. O senhor pregou. Lembra disso? Ele se lembra. Eu era um dos assaltantes. Rapaz. Hoje eu sou um crente em Cristo. Nossa. Louvado seja Deus. Então eu cresci nesse ambiente assim de milagres, de ousadia na pregação, né? Então isso me forjou muito também. Muito do que eu sou como pregador hoje vem dessas observações a respeito da vida do meu avô, que era um homem muito humilde, né? Então, e ele me dizia, estudem. Eu não tive condição de estudar, mas você deve estudar. Estudem, né? Então eu cresci num ambiente cristão, desviei-me na adolescência, saí dos caminhos do Senhor na adolescência, e aí o Senhor me traz de volta, por volta ali dos 14, 15 anos, né? E de lá para cá, graças a Deus. Louvado seja Deus firme por no isso. Evangelho. É isso, o Evangelho é isso, né, cara? O Evangelho tem esse poder de transformar. Essas histórias são importantes, nós ouvimos, porque nós cremos nisso. Nós cremos no poder transformador do Evangelho. Né? Pastor Thomas, temos uma segunda pergunta, que essa aqui é boa também. Né? Essa aqui é boa porque é uma das questões que se é levantada aí, e uma discussão até aprofundada sobre este ponto aqui. Fé e razão. Uhum. São aliados ou são opostos, né? O senhor tem formação em filosofia e teologia. Na sua visão, fé e razão se complementam ou entram em conflito no mundo de hoje? Uhum. Vou dizer algumas coisas sobre isso. Primeiro que precisamos entender que crer é também pensar, como dizia John Stott. Né? Crer é também pensar. Então o Senhor não nos salva nos dando um laudo de burrice. Você é salvo agora, a partir de agora você não pode pensar mais, você só tem que crer. Não é isso que o Senhor faz. Na verdade, o profeta diz assim, em nome do Senhor, né, Isaías, vinde e arrazoemos. Ou seja, Deus convida o seu povo a pensar. Reflitam comigo. Isso é tão certo que o Senhor dá um livro. Ele dá um livro, né?
Eu digo sempre que ele não deu um pendrive com música, ele deu um livro. Então ele quer que o seu povo seja o povo do livro. Os crentes eram conhecidos assim, né? Isso. Bíblias, povo do livro da capa preta, Isso. né? Então, ele quer que pensemos. Então, isso é tão legal porque ele não deu apenas um livro. Na verdade, ele deu uma biblioteca com gêneros diferentes, com estilos diferentes. Então, ele quer que a gente tenha uma formação mais ampla no sentido racional, né? Durante muito tempo, vigorou a ideia de que para que você seja um crente fiel e fervoroso, você não deve se envolver com o estudo, porque o estudo vai esfriar você. E aí o que é que eu digo sobre isso? Depende do estudo, depende de como você tem estudado. Se o seu estudo teológico, por exemplo, não dobra os seus joelhos, você está estudando errado. Porque a finalidade de toda teologia é doxologia, é louvor a Deus. É você fechar o livro, cara, assim, fechar a escritura e você dizer assim, Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Porque eu sou pequeno, a minha mente é pequena, mas tu és grande. E o Senhor tem me ensinado um pouco da sua sabedoria. Então, historicamente, quando a gente estuda a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja teve grandes pensadores, né? Nós vamos ter o apóstolo Paulo como uma grande mente no primeiro século, né? Nós estamos excluindo aqui Cristo, né? Porque Cristo é indiscutível. Isso. Mas o apóstolo Paulo, como uma grande mente, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem que tinha leitura de praticamente tudo de filosofia de sua época, conhecia profundamente a cultura do seu tempo. Um homem que viajou muito, então ele conhecia muitas culturas. Se a gente voltar no Antigo Testamento, a gente vai ter um Moisés, que cresceu no Egito, aprendeu toda a cultura do Egito, escreveu aqueles livros. Moisés inaugurou um período revelacional importante, que era da revelação verbal escrita. Isso começa com Yahvé, começa com Deus registrando os mandamentos nas pedras, né, os 10 mandamentos, e Moisés seguidamente registrando isso nos 5 livros. Então, muita coisa Moisés recebeu por revelação, mas muita coisa Deus ensinou a Moisés através de leitura de outros textos de sua época. Então, quando a gente chega mais à frente no Antigo Testamento, nós vamos ter um Salomão, uma dotação intelectual impressionante. Nós vamos ter os profetas, Isaías, um profeta palaciano. Nós vamos ter um Daniel, que foi instruído em toda a cultura da Babilônia e não foi infiel ao seu Deus, não é? Então, os exemplos bíblicos já são suficientes para nós. Mas quando a gente vai para a história, a gente vai ter um Agostinho de Hipona, uma mente que moldou o Ocidente, cara. Isso. A mente de Agostinho moldou o Ocidente. O livro A Cidade de Deus, né, que é um tratado de teologia política, moldou todo o Ocidente. Agostinho escreve ali no período da queda do Império Romano. Então, mais à frente, a gente vai ter um Tomás de Aquino. Depois a gente vai ter Lutero, Calvino, uma infinidade de pensadores. Né? O que a gente tem hoje de igrejas evangélicas é devido ao trabalho desses reformadores que diziam o seguinte, deixa eu explicar um contexto maior aqui. A gente tem um período ali que a gente chama de modernidade. Então a gente vai ter humanismo surgindo, a gente vai ter renascença, que é aquela volta às artes, e uma máxima da renascença era a de fontes. Vamos voltar às fontes. E a reforma protestante surge no meio do período humanístico e da renascença. Ao mesmo tempo, tudo isso está acontecendo aqui. E os reformadores vão dizer, há de fontes também. Agora, nossa fonte é a Escritura. Nós vamos voltar para as Escrituras. Então, a partir das Escrituras, os caras abriram hospitais, universidades, escolas. A primeira escola para meninas foi aberta por Lutero, porque não havia escolas para meninas. Então, Calvino também faz a mesma coisa. Então, eles vão estruturando o pensamento evangélico. A ideia na época o nome não era protestante, era evangélico. Então, eles vão estruturando isso. Para a gente ter uma noção assim ampla, pleno século XVI, cara, efervescência da reforma protestante. Aqui no Brasil estava um homem chamado Villegagnon. O Brasil tinha sido descoberto. Villegagnon entra em contato com a França, pede a João Calvino missionários que venham para o Brasil ensinar a fé protestante. Calvino envia um grupo para cá para o Brasil, dentre eles sapateiro, ferreiro, pedreiro, pastores. Os caras vêm para cá e começam um trabalho. Villegagnon pira a cabeça, vira católico, persegue os protestantes, mata os protestantes. Meu Deus. E ele pede que eles justifiquem sua fé em 24 horas. Então, os pastores, os ministros já não estavam mais nesse tempo.
Isso foi em pouco tempo. Então, os leigos formulam a primeira confissão de fé reformada da história do mundo ocidental, antes da Confissão de Westminster. Assim, primeira no sentido de século XVII para frente. Confissão de Fé da Guanabara, ou Confissão de Fé Fluminense. Então, os leigos fazem aquela confissão de fé em 24 horas. Naquele documento tinham pais da igreja sendo citados, reformadores sendo citados. De cabeça, cara. Leigos fazendo isso. Leigos. E eles são executados. O período passa. Tempos depois, os holandeses vêm para o Brasil sob o governo de Maurício Nassau. Então, mais de 20 igrejas são plantadas nas principais capitais do Nordeste. A primeira igreja genuinamente brasileira, de fato, não se deu com Robert Calley no século XIX, mas se deu entre os índios. Existia uma igreja protestante entre os índios, cara, no período de Maurício Nassau. Então, os irmãos daquele período, os holandeses, estavam traduzindo textos evangélicos, livros, tratados, para a língua indígena, naquele tempo. Sensacional. Então, se a gente dissocia a fé da razão, não tem sentido a gente falar que é de fato evangélico. Porque se a gente diz assim, não, mas a gente não... A fé é outra coisa. Veja, se você tem uma Bíblia porque uma equipe trabalhou para essa tradução. E ela usou a razão. Ela usou a razão. Na comissão de tradução de uma Bíblia vai ter filólogo, teólogo, vai ter hebraísta, vai ter estudioso de grego, vai ter uma gama de estudiosos, linguistas, para que você tenha esse livro maravilhoso nas suas mãos. Isso é um trabalho da razão. Então, qual é o grande ponto? A razão é inimiga do evangelho quando ela se coloca como autônoma. A razão é serva do evangelho quando ela se coloca a serviço de Deus. Então, é dessa forma que o crente deve pensar a respeito do seu trabalho mental, seu trabalho intelectual. Minha mente serve a Deus. Então, eu preciso aprender mais para que Deus seja mais glorificado. Rapaz, pelo amor de Deus, tá vendo? Não, dá prazer demais de ouvir, cara. Vai ter que aumentar mais 2 horas desse podcast hoje aqui. E detalhes, essa é só a segunda pergunta até aqui. Rapaz, maravilha demais. É isso, gente. Transformadamente. Essa é a nossa proposta. É fazer com que você comece a olhar, a fazer uma avaliação pessoal, porque é muito fácil criticar. No episódio anterior, nós comentávamos aqui, e eu até fiz uma citação de uma pesquisa que o reverendo Hernando Dias Lopes trouxe e apresenta, e diz que há uma classe muito desacreditada. E fato, né, segundo ele, uma pesquisa diz que eram os pastores, os padres, os políticos e os policiais, que era uma categoria que não inspirava muita confiança no pessoal. E aí eu fiz a seguinte observação. Tem fundamento a crítica a pastores hoje? Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acha que tem algum fundamento algumas críticas que se fazem à igreja evangélica e aos pastores? A minha avaliação, tem. Claro que tem. Só que, qual é a minha proposta? É trazer as pessoas aqui. Só, isso aqui são pastores, gente. Aí você fala, peraí, mas a minha avaliação que eu tinha sobre igreja, sobre pastor, a minha concepção era uma. Mas quando eu ouço o pastor Thomas, quando eu ouço o pastor fulano, eles têm um comportamento diferente. Mas essa é a ideia. O senhor concorda com isso? Que é necessário termos esse contraponto, as pessoas saberem que tem, né? Totalmente. Assim. Nós sabemos o cenário brasileiro como é, né? O cenário religioso brasileiro. Então tem gente de toda sorte, tem charlatão, tem gente aproveitadora, tem gente que está ensinando o que é correto com a intenção errada. Verdade. Então o ensino que sai da boca está certo, mas a intenção é errada. Então quando você vê o camarada falando, você não percebe, mas quando você conhece o indivíduo, você sabe que tem um jogo de interesses, você sabe que tem um jogo de poder ali por trás. Persuasão então, também, né? E isso não é novo. Então, às vezes, muitos cristãos são ingênuos. Dizer assim, vocês já ouviram isso, né? Não, porque a igreja hoje não é como no primeiro século. Naquela época, os milagres aconteciam, pessoas ressuscitavam, Jesus curava mais, o povo tinha a presença de mais dons espirituais no meio da igreja. Porque hoje é diferente. Vamos fazer uma leitura correta do primeiro século?
É pressão. O povo estava indo bêbado para o culto, igreja de Corinto. O povo estava mentindo, Deus estava matando como matou Ananias e Safira. Vamos fazer uma avaliação. Quer o primeiro século mesmo? Exatamente. Quer que Deus traga o primeiro século? Né? A gente tinha também obreiros fraudulentos. Paulo critica muita gente que estava dentro da igreja criando problema. Por exemplo, eu sempre cito isso, essa avaliação, que quando o pessoal falava temos que voltar a ser como a igreja primitiva, aí eu sempre faço a pergunta, em qual aspecto você quer voltar? Porque, veja, nós temos as escrituras mostrando os irmãos brigando por causa de comida, brigando, confusão, por conta que as viúvas estavam comendo, uma comendo 3 pães, outra comendo 2, ela confusão. Então, em que aspecto nós temos que fazer essa avaliação que o senhor acabou de pontuar aí? Exato. Veja, é gente matando, é gente indo bêbado para ir para reunião. É bronca, meu. A gente vai ver um Paulo repreendendo Pedro, cara. Sim. Mas seu comportamento tá errado, meu irmão. Pois é. Então vamos colocar o pé no chão, assim, vamos ver o que é a igreja. A igreja é uma comunidade de pecadores. Isso é a igreja. E eu gosto de dizer o seguinte, pastor Isaac, a igreja é como a arca de Noé. Veja só. O que é que tinha na arca, meu irmão? Bicho, muito bicho e muito fedor. Porque foi um tempo longo com aqueles bichos dentro da arca, meu irmão. Não tinha como tirar todo aquele excremento e jogar fora. Mas era melhor na arca do que lá fora, experimentando o juízo de Deus. Então, na igreja, você vai ver gente errada, gente pecando. Você vai ver gente falando que não deve, mas é melhor dentro da arca do que lá fora, que o juízo de Deus está lá fora. A igreja é uma comunidade de pecadores salvos pela graça de Deus, não é pelo mérito deles, é pela graça de Deus. Agora, dentre esse grande grupo, nós vamos ter aí 3 grupos, dentro desse grande grupo. Nós vamos ter aquele grupo que não faz parte da igreja de Cristo, mas está lá a plaquinha de uma denominação. O camarada tem um título de pastor, usa até um broche, o nome pastor, ministro. Né? Vamos ter as igrejas menos puras, são igreja, mas são menos puras. Igreja de Corinto, né? As igrejas da Galácia. E vamos ter as igrejas mais puras, igreja de Éfeso, igreja de Tessalônica. Então, existem igrejas que não são tão saudáveis como deveriam ser, mas são o povo de Deus. Existem pastores que não são tão preparados como deveriam ser, mas são ministros de Deus. E Deus dá também proporção diferente a cada pastor. Né? Existem pastores que têm dons extraordinários. Você vê um Hernando Dias Lopes, você vê um Augusto Nicodemos. Né? A gente estava falando isso nos bastidores. Exatamente. Então, às vezes é um dom poderoso em termos intelectuais, e às vezes é pura graça. Pura graça. Certa vez um seminarista estava conversando comigo, disse, pastor, eu queria tirar uma dúvida. Porque eu ensinei à igreja que eu sou membro sobre a Santa Ceia. E eu vi a igreja só olhando para mim, assim, sem nenhuma reação. 3 semanas depois, meu pastor, que não tem muito estudo, foi falar sobre o mesmo assunto. E falou menos do que eu, coisas mais simples do que eu. E a igreja passou a semana toda comentando. Por que acontece isso? Eu disse, meu irmão, só tem uma explicação. É graça de Deus. Exatamente. Deus usa a fala dele para penetrar no povo. Então você precisa de graça de Deus. Ore buscando isso. Né? Então existem pastores e pastores. Existem igrejas e igrejas. Pastores são passíveis a críticas? São. Como todos são passíveis a críticas. Agora, o pastor não é a pior classe da humanidade. Né? Pais precisam de críticas, esposos precisam de críticas, todos os esposos são bons? Não. Todos os pais são bons? Também não. Tem pai que abandona seus filhos. Verdade. São passíveis de crítica. Então, às vezes, a gente coloca o pastor, ou um policial, ou um político, como alguém, assim, portador da mensagem do inferno. Pois é. É uma fala injusta, em grande medida. Então, a fala justa deve ser pontual, não generalizada, em relação aos pastores, né? Muito bem, sensacional, é isso mesmo. E é engraçado que ele falou que uma coisa importante, a gente já ouviu um testemunho, o pastor Thomas, muito parecido com esse aí, de um rapaz que lia muito bem, estudava muito e decorou o salmo todo, e o salmo ele tinha na ponta da língua. E conta a história exatamente muito parecida com essa, que ele chega e solta os salmos recitando e respeitando ponto, vírgula e tal. E a igreja, de boa. Depois chegou um senhor na igreja, bem velhinho, pastor veterano. Aí começou a gaguejar, meus irmãos, eu quero ler um
o Salmo também. Aí ele leu, e não sabia que era o mesmo Salmo. E leu o mesmo Salmo que ele tinha, o outro rapaz tinha lido. E a igreja reagiu de uma forma muito poderosa. No meio pentecostal a gente enfeita mais. aí diz a história que quando chegou... Olha como é engraçado. O pentecostal é uma coisa séria. Aí chegou e disse assim... Aí a igreja reagiu. Aí o jovem disse... Rapaz, como é que foi um negócio desse? Com todo respeito, o pastor aí leu, atropelou vírgula, não respeitou ponto, nada. E eu li o Salmo 91 de cor aqui. Aí o veterano disse, é porque tem gente que conhece o Salmo 91 e há quem conheça o Deus do Salmo 91. E aí o pessoal fala, ai meu Deus. E na verdade aqui é um ponto de equilíbrio. Isso, olha, é importante você ter o conhecimento bíblico, mas como você falou, como é que pode eu ter só conhecimento e não me debruçar, não dobrar o joelho? Eu sou de uma igreja, e você sabe bem, pastor Thomas, que eu ouvi várias vezes, muitas vezes, aliás, até hoje eu ouço. Né? Um dia desse, um amigo meu chegou para mim e disse assim, veio um grupo aqui, rapaz, disse que você é picoleriano, que você não crê nos mistérios, você é frio, que você é gelado, você não crê nos mantos. Eu disse, rapaz, olha, eu creio no evangelho, eu creio no sobrenatural, eu creio no que Deus pode fazer, eu creio. Agora, eu não creio, né, em algumas coisas que não faz sentido para mim. Por exemplo, não faz sentido para mim eu ter que ir para um monte toda sexta-feira, porque se eu não for, isso é quebrar uma cesta, misericórdia. Não. Eu sempre falo para os irmãos, você quer ir lá orar no monte? Primeiro, você tem que saber que monte é, com quem você vai, o horário que vai, se é perigoso, se não é. Se você acha que você vai servir a Deus, melhor assim. E vai voltar de lá melhor como cristão, como pessoa, como pai, como irmão. Ok. E detalhe, e sem achar que é melhor do que os outros, porque teve um irmão que chegou para mim de verdade, chegou para mim, colocou dentro da Bíblia um mato queimado. Não, aí foi muito engraçado. Ele chegou para mim e disse assim, eu sei que o senhor não crê muito nessas coisas, mas veja só isso aqui. Aí me mostrou. Aí disse, foi o que isso aqui? Aí ele disse, foi o que? Ele disse, não, foi lá no monte. A gente tava lá orando, daqui a pouco apareceu esse negócio pegado fogo lá. Pegou fogo. Aí isso, eu digo, gente, olha, irmãos, veja só, aí tá guardando como se fosse amuleto, um trevo. Então isso é incompatível com o que eu acredito, né? Olha, se você quer um cristão de verdade, um autêntico cristão, primeiro ele vai estudar e vai manter esse equilíbrio. Falei sobre isso na semana passada, falando exatamente sobre o que o João recebe. E é interessante porque o texto fala assim, João, escreve. Aí eu falei sobre a importância da escrita. A revelação veio para alguém que sabia escrever. Alguém que tinha um conhecimento. Diz, olha, escreve isso aí. Então ele escreveu. Então a gente não pode demonizar. Né? Tem um livro chamado Pentecostal de Coração e Mente, que foi indicado, inclusive, por um pastor reformado. Lá em Recife, ele me indicou esse livro, eu achei maravilhoso, do Rick Nanes. E ele trabalha exatamente isso. Ser pentecostal não pode ser você recebeu. É pentecostal, é cristão, atestado. Pronto, você é um ser intelectual, aliás, anti-intelectual. Não. Não é possível que você una fato, fé e razão. E, inclusive, eu afirmo que é impossível desassociar. Sim. Desassociar fé e razão, né? Até para você fazer a pergunta, fé e razão são compatíveis ou incompatíveis? Você está usando a razão. Né? Exatamente. Nós estamos aqui hoje trabalhando a mente, né? Vamos à próxima pergunta, Elon. Vamos. Dentro do que o pastor Thomas já falou, basicamente tem uma ou duas perguntas que já pulou, né? Mas você vê aí. Vamos lá. Tem uma pergunta interessante aqui que é sobre arte, cultura e fé. O senhor é especialista em história da música e da arte ocidental. Como o senhor enxerga o papel da arte na expressão da fé e na formação da mentalidade cristã? Muito legal essa pergunta. Vamos lá. Vamos partir de conceitos, né, de ideias bíblicas primeiro. Quando o texto bíblico nos fala sobre a criação, Deus criou nos 6 dias, né, e Deus viu que era bom. No final, quando criou Adão e Eva, viu que era muito bom. A palavra bom ali, no hebraico, ela tem uma conotação estética. Isso quer dizer que Deus teve satisfação ao criar e observar a beleza do que foi criado. Então Deus fez aquilo, olhou e disse, me deleito nisso. Então esse é um princípio para a arte. Então a arte carrega alguns princípios. Deve carregar a boa arte, né?
Beleza, verdade, bondade. Essa é a verdadeira arte. Por que pornografia não é arte? Porque não tem beleza, não tem verdade, não tem bondade. Porque o nu artístico não é uma boa arte. Porque não tem beleza, não tem verdade e não tem bondade. Então, a arte deve ser uma tentativa de retratar aspectos da criação boa de Deus. Então, a arte é um exercício mimético. Ela imita o que Deus faz. Deus é o grande artista. Deus é o grande mestre das cores, grande mestre das formas, né? Então a arte vai tentar imitar isso. A gente vai observar isso no impressionismo, no expressionismo. E depois a gente vai ter a decadência disso na arte moderna. Então a gente vai ter agora a suposta arte lá de Marcel Duchamp, que é um mictório em cima de uma coluna. Sim. E todo mundo observando aquilo. Recentemente a gente viu uma banana fixada na parede com uma fita adesiva. Isso. E todo mundo observando aquele negócio, né? Eu estive no MASP, São Paulo, recentemente. E subi, assim, tive o desprazer de subir no andar de cima. Embaixo tínhamos a exposição de Monet, maravilhosos os quadros, e em cima a arte moderna. Então tinha uma porta, cara, de madeira, só uma porta de madeira, deteriorada, e 50 pessoas ao redor daquele negócio admirando aquilo. Então a gente vai perceber com isso que a nossa geração é uma geração que tem abraçado a irracionalidade na observação da arte. Então coisas sem sentido são tomadas como arte. Música feia, poesia feia, isso, artes plásticas horríveis, terríveis. A gente vai ter um homem nu deitado no chão, com crianças podendo tocar nele, estão chamando isso de negócio de arte. Isso. Então, o que é que o cristão tem a ver com isso? Tem muita coisa a ver, cara. Primeiro que a igreja, a vida da igreja, é uma incubadora de virtudes artísticas. Muitos músicos surgem ali, verdade, até se profissionalizam. Isso. Né? Muitos oradores, não é porque a criança desde pequenininha já aprende a falar na igreja, né? Já aprende a recitar um poema, um versículo decorado. A depender do trabalho da igreja, as atividades são diferentes. Então, o cristão já cresce preparado para um trabalho oratório, diferente do mundo. Então, isso também é arte. Falar bem é arte, né? Então, a igreja tem um potencial artístico muito grande. É porque nós não conseguimos enxergar isso devidamente. E aí, quando a gente olha para a história da igreja, o contexto da história da igreja, a gente também vai perceber que a igreja se perde misturando várias coisas aí. Então, entram as imagens de escultura, porque se dizia que as imagens são a Bíblia dos ignorantes. Aqueles que não sabem ler, sim, olham para as imagens e eles são, então, edificados espiritualmente por elas, né? O que a reforma fez? Não é melhor ensinar esse povo a ler, não? Do que eles ficarem envolvidos em auto-engano, observando essas imagens e adorando essas imagens. Então, a igreja se misturou com muita coisa e muita coisa entrou. No nosso tempo não é diferente. A gente está cantando coisa que não é bíblica. A gente está observando determinadas coisas artisticamente que não são coerentes com a beleza de Deus. Porque quando a gente fala de beleza, a gente está falando de profundidade, de proporcionalidade e de harmonia. Isso é beleza. O que é que os nossos templos eclesiásticos são hoje? Basicamente, eles são uma caixa. Eles não expressam nada artístico, eles não comunicam, né? Nas igrejas antigas, a gente observava, por exemplo, as torres. isso. E por que a torre? Por que uma torre? Qual a importância de uma torre? Claro, a Bíblia não fala que a igreja tem que ter uma torre, não obrigatoriamente. Mas do ponto de vista aqui pedagógico, estético, quando o crente chega na frente da igreja, ele olha para a torre aponta para o céu, cara. Isso. De onde me virá o socorro? Não é do monte, é do céu. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando a gente observa um púlpito no centro, está dizendo que aquilo ali é a palavra que está no centro da vida daquela igreja. Quando nós entendemos que a música da igreja não deve ser apenas, ou não deve ser na sua totalidade, para estimular os ânimos, a música não é no culto, não é para fazer o povo dançar. Não é para agitar os ânimos. A música nos conduz a adorarmos a Deus. Então há uma diferença também, quando a gente fala de música cristã, uma música para apreciação e uma música para culto. Os evangélicos misturam tudo, cara. Isso. Não, tudo pode ser no culto. Não exatamente, cara.
Eu posso deitar numa rede e descansar para a glória de Deus, mas isso não é cabível no culto. Eu posso me vestir de determinada forma na minha vida cotidiana, quando eu estiver de férias, quando eu estiver dormindo, mas isso não é cabível no culto. O pastor vai pregar de pijama em cima do púlpito? Não vai, né, cara? Não é cabível. Então, às vezes, a gente quer uma ordem expressa na Bíblia para entender algumas coisas. Quando, na verdade, Deus já nos deu capacidade de entendimento do que é coerente e o que não é coerente. Então, quando o crente entende isso, e muitos crentes são dotados de dons artísticos, a gente pode fazer muita diferença. Há muitos crentes que desenham muito bem, há muitos crentes que pintam muito bem, que compõem, há muitos bons compositores no nosso meio, né? Há muitos bons músicos no nosso meio, há escultores, há poetas. A gente deveria criar espaços para isso também nas nossas igrejas. Isso. Isso é importante. Porque o culto é fundamental, mas a igreja, ela é uma comunidade de fé, que ela pode ter outras atividades paralelas, que não são centrais, né? Olha, uma coisa que o senhor falou aqui é muito importante, a questão da música, né? Hoje o Brasil vive uma crise, e eu digo no meio evangélico mesmo, de música, assim, no sentido de qualidade, né? Com todo respeito à cantora, ao compositor, porque eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque eu sei que às vezes o indivíduo está passando um momento e parece que virou a regra, né? O momento que ele está passando, e aí, então ele coloca para fora aquilo ali e esquece das escrituras e coloca só o que está vivendo ali. Por exemplo, tem uma canção, eu falo isso na igreja direto, eu dei uma doutrina chocante na igreja, que era assim, o tema, era assim, olha, eu vou avaliar 10 músicas que a igreja canta, mas que não está na Bíblia. Inclusive algumas são antibíblicas, né? Nossa. Aí uma das canções era assim, essa eu conversei com a cantora presencial. A canção dizia, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Aí o povo é o delírio. Agora é só vitória. Aí eu disse, olha, irmãos, essa música tá certa. Tá certa. Tá errado, pastor? Não, tá certíssima. Ela só está sendo cantada no lugar errado. E é para cantar onde? Quando chegar no céu. Quando chegar no céu. Porque há uma ilusão de que a vida do crente é só vitória, né? Vitória, vitória, conquista, vitória, triunfo e vitória. E eu me lembro que há algum tempo, eu acho que já faz uns 10 anos, eu vi um vídeo de David Wilkerson. E aquele vídeo mexeu demais comigo, cara. Quando ele falava sobre um batismo de angústia. E ele falava sobre o que a igreja precisava aprender, que adorar a Deus tem suas implicações em vários âmbitos, né? E a gente é muito focado nisso. E vitória, conquista, triunfo, vitória vai vencer. Pelo menos a igreja evangélica pentecostal, neopentecostal, foca muito nisso. E aí eu comecei a dar uma trava comigo pessoalmente, particularmente, porque eu dizia assim, peraí, agora é só vitória. Só que eu estou pastoreando igreja em lugar que quase ninguém tem vitória. É prova mesmo. A prova não acaba nunca. Então, que lugar é esse? Aí você vai para as escrituras e vai ver que a vida cristã não é isso. Não é só ter dinheiro, não é só ter conquista, não é só avançar nesse aspecto. E aí tivemos um problema, porque quando a igreja faz a divisão, pelo menos na nossa igreja, fizeram a divisão, a gente está falando de arte aqui, cultura e fé, fizeram o seguinte, o que tem o nome de Deus é santo, o que não leva o nome de Deus não é santo. Uhum. E aí separa tudo. Então o cristão, durante muito tempo, eu particularmente, não podia ir ao cinema porque era pecado. Aí não podia jogar bola porque era pecado. Não podia, de fato, ir em uma exposição porque era pecado. Não podia ir num concerto porque era pecado. Tudo era pecado. Quando, na verdade, o cristão tem que ter esse olhar cirúrgico e dizer assim, peraí, por que é pecado? Não é, eu não vejo. O senhor acabou de citar Monet. E você diz assim, rapaz, que obra de arte sensacional. A arte moderna hoje, tem um livro que eu gosto muito, né? Que é do Huckmaker, né? Sim. Que é fantástico esse texto também. A arte precisa, obviamente, na minha avaliação hoje, a arte nossa arte é uma coisa horrorosa. E aí, por que está do jeito que está? Onde está a influência da igreja? Porque você acabou de pontuar aí, pastor Thomas, uma coisa muito fundamental. A igreja fecha o espaço para isso e o resultado está aí.
A igreja não permite que, de fato, os que produzem arte com qualidade, porque acha que isso Deus não é... Não, Deus não conta com isso, não. A gente reduz a vida espiritual a orar e ler as escrituras, quando, na verdade, pintar um quadro pode ser pintado para a glória de Deus. Exato. Repete aí, pastor, 3 coisas que a boa arte tem que ter, que o senhor falou aí. A gente tem que ter harmonia. Harmonia. A gente tem que ter profundidade. Profundidade. E simetria. Simetria. Veja, quando a gente fala de cultura, isso aqui é muito legal. Da onde vem a palavra cultura? Vem da palavra latina cultus. Olha que legal. Então não existe manifestação cultural religiosa. Toda manifestação cultural é religiosa. Vamos dar alguns exemplos, né? Você tem quantos anos, pastor? 41. Pronto, mesma idade. Vou fazer agora em janeiro, 41. Então você pegou o que eu vou dizer aqui. A gente viu muito, por exemplo, casas com portas dos fundos, aquelas portas de 2 rolos. Sim, sim. Lembra, né? Sim, lembro. Muitos dos nossos ancestrais nordestinos nos ensinaram o seguinte: você não varre lixo pela porta da frente, você varre pela porta dos fundos. Isso. Isso é uma prática judaica, cara. Olha que interessante, tá vendo? Isso é a influência dos judeus no Nordeste. A gente aprendeu a comer algumas coisas como beiju. Sim. Sim. Isso vem da tentativa judaica de manter sua cultura, porque aqui eles não tinham como comer o pão asmo, então eles comiam beiju. Isso é cultura judaica. Olha que sensacional. No Nordeste. Né? A gente... deixa eu dar um outro exemplo aqui. A gente gosta de comer no Nordeste bolinho de feijão com farinha molhado no molho da carne. Isso, é bom. Sensacional, É bom, eu tô cara. com fome já. Isso vem da cultura árabe, cara. O bolinho é uma referência ao quibe árabe. Sim. Então não existe uma cultura neutra. É claro que a graça comum de Deus, o que é a graça comum? É o favor de Deus sobre a sua criação. Não é uma graça que salva, mas é o favor de Deus sobre sua criação. Então, quando o camarada inventa um microfone desse, uma TV dessa, aparelhos tecnológicos, iluminação, câmera de filmagem, isso é graça comum para o nosso bem. Verdade. Deus é glorificado nisso. Então a igreja precisa usar essas formas, esses meios disponíveis na graça comum. Então a gente vai ter alguns aspectos de graça comum. Graça comum geral, graça comum universal, graça comum particular ou pactual. Como é que se dá isso aqui? Graça comum universal. É o favor de Deus de manter todas as coisas em ordem no seu universo. Deus é bondoso. Cientistas da NASA e outros cientistas, astrônomos, já descobriram que muitas estrelas emitem notas musicais, cara. Sensacional. E isso se harmoniza no universo como uma grande sinfonia. Isso é um negócio impressionante, cara. Meu Deus. As estrelas cantam. A Bíblia diz isso. Que as estrelas cantam. E isso é constatado pela ciência, cara. Que sensacional. Isso é graça comum universal. A beleza no universo criado de Deus. Aí você tem graça comum geral. O cara que inventou o desodorante, Deus seja louvado pela vida dele, meu irmão. Porque o negócio era pau. Né? Aí limão ajudou, leite de rosa ajudou depois. Mas o aerosol ajudou muito, Verdade, velho. 24 horas, meu Deus, maravilhoso, né? 72 horas 72 agora, aumentou o tamanho e tal. Graça comum, geral. Favor de Deus na criação. A gente senta no restaurante pra comer, cara. Isso é um negócio que eu gosto de falar. Porque a gente senta numa churrascaria, cara. Diz assim, o que é que tem aí? Tem leitão, tem maminha, tem picanha, tem fraldinha, tem não sei o quê. E a gente vai lá no buffet, pega aquela comida, verdura, grãos, coloca no prato. Cara, a gente senta pra comer aquele negócio. E eu me lembro de uma fala do Dr. Russell Shedd, eu vi ele falando isso. Senhor, graças te dou. Porque o que eu tenho diante de mim para comer, o meu Salvador não comeu. Uau. É sensacional. Isso é sensacional. O que eu como, o meu Salvador não comeu, cara, quando ele estava pisando nessa terra. Ele comeu peixe, ele comeu pão asmo. Ele não comeu o que a gente come, cara. Verdade. Ele não bebeu o que a gente bebe. Verdade. Uma coquinha gelada com gelo e limão, cara. Fantástico. Então, isso é graça comum. Eu desfruto daquilo, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor deu dons a pessoas para fazer isso. Na igreja a gente vê
irmãs que têm dons culinários impressionantes, cara. Verdade. Quando você vai... O pastor, coitado do pastor, sofre. Porque cada casa que ele vai visitar... Verdade. Coma, varão. Porque eu fiz isso aqui pro senhor comer. Verdade. Né? Graça comum geral. E graça comum particular ou pactual é aquele favor de Deus sobre a vida dos seus filhos apenas. A Bíblia diz, a chuva cai sobre o justo e injusto. Graça comum. Deus dá favorecimentos ao ímpio e ao crente, a todos nós. Graça comum. Deus dá família ao ímpio e ao crente. A família do ímpio pode ser muito boa? Pode. Graça comum. Embora que ele não salve. Mas para o crente tem uma graça comum pactual. Então, há evangelho na minha relação com a minha esposa. Há evangelho presente na minha sexualidade com a minha esposa, entende? Há evangelho no meu amor pelos meus filhos. Há evangelho no meu amor pelos meus irmãos. Há evangelho na minha longanimidade para com os meus inimigos. Isso é graça comum, cara. Então, isso também é aplicado à arte. Então, se eu vou, por exemplo, ali perto de nós, Museu de Brenan, em Recife. Construção impressionante, né? Maravilhoso. Vários ambientes ali de armas, de armaduras, de obras de arte. Então, eu vou vendo como Deus dotou, por meio da graça comum, vários homens e mulheres para produzirem arte. E eu me deleito nisso. Deus viu e era bom. Eu vejo a obra de arte, a boa obra de arte, e é bom. Há um deleite e há um refrigério psicológico. Verdade. Na contemplação da boa obra de arte. Você vai no Museu de Ipiranga, em São Paulo, uma coisa impressionante, cara, a quantidade de obras que tem ali. Quadros imensos, rapaz, como é que o cara passou isso aqui? Você vê a obra lá, aquela Pietà, né? Que tá me acredito que está na Itália, que é uma obra de Maria com Jesus deitada no seu colo, né? Toda em mármore. Gigantesca. Vamos tirar aqui a discussão de imagem de escultura, mas do ponto de vista artístico. Sim. Né? Rapaz, eu vi obras, a gente vê obras em grandes museus de mármore, um tamanho gigante, com as veias esculpidas no mármore, cara. Unha grande, esculpida no mármore. Musculatura. Perfeito. Rapaz, Leonardo da Vinci, ele dissecava um cadáver para entender como era o ser humano, para poder fazer as pinturas e esculturas. Uau. Ele descobriu doenças, cara, fazendo esse trabalho. Isso é graça comum. Então a igreja precisa entender que o reino de Deus não é a igreja. A igreja está no reino. Ela é um agente, um instrumento do reino. A igreja avança na proclamação do reino. Mas o reino de Deus é muito maior. Aí a gente vê, às vezes, crentes, pastores falando bobagem na internet, cara, dizendo o seguinte: temos que pregar o evangelho de Cristo. A gente não pode falar de política, não precisa falar disso. Não precisa se meter em questões educacionais. Jesus pregou o evangelho do reino. Então, o que é o evangelho do reino? Vamos entender pelo Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu desejo a vontade de Deus na terra, bicho, para os homens. Se eu não desejo a vontade de Deus para os homens, eu não sou crente. Então, eu expresso isso de várias formas. Através da arte, através da música, através da cultura. Então, qual é a cultura da minha casa? O que é a cultura? Cultura é o que a gente faz. Então, comer cuscuz é cultura. Sim. Comer cuscuz com bode é uma boa cultura. Não é? A gente tem várias culturas diferentes. Tem cultura que não glorifica a Deus? Tem, cara. E aí a gente não abraça. Então, o que é que o missionário faz? As pessoas perguntam muito isso no seminário. O que é que o missionário faz se ele vai para uma tribo que todo mundo fica nu? Não, ele não fica nu. Porque aquela cultura não glorifica a Deus. Ele vai ensinar com o passar do tempo, que aquilo não glorifica a Deus. Aí o que é que os mais progressistas vão dizer? Não, tem que respeitar a cultura do índio. É como se o índio não fosse pecador. Isso. É como se o negro não fosse pecador, é como se a mulher não fosse pecadora. Nós vemos uma sociedade que a mulher tornou-se uma deusa. Isso. Intocável. Ela é uma deusa, é como se ela não tivesse maldade. Tem um bocado de mulher matando o marido, cara, botando água quente no ouvido do cara aí, o cara morrendo, não é? Então, o que é que o ser humano é? O ser humano é um pecador. A mulher tem que ser tratada dignamente. O negro, dignamente. O índio, dignamente. O pobre, dignamente. Mas não divinizados. Então a nossa cultura é sempre uma tentativa de divinizar aspectos da criação. E Deus faz advertência sobre isso ao seu povo lá em Deuteronômio, antes do povo entrar na Terra Prometida. Não adorem as estrelas, não adorem os animais, não adorem a natureza. Então nós temos essa propensão. Por isso que Calvino dizia
que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a cultura é a maior manifestação dessa indústria idólatra que nós temos. A idolatria não está apenas nas imagens, não está apenas na idolatria dos evangélicos que idolatram pregadores e cantores. Isso. Porque os evangélicos também são idólatras. Sim, isso. Muitos. Mas a idolatria está presente em muitos aspectos. Então, quando eu exalto minha vontade e não me sacrifico pela minha esposa, é idolatria, cara. Eu me coloco como Deus sobre minha esposa. Eu não glorifico ao meu Deus. Quando eu penso mais no meu bem-estar do que dos meus filhos, eu estou violando o que Paulo diz. Cada um coloque o outro acima de si mesmo. Isso é idolatria também. A idolatria está mais presente em nós do que a gente imagina. E a cultura manifesta isso, né? E a igreja tem que ir contra essa maré. Sensacional. Sensacional. Olha, faça aí a sua pergunta, que eu tenho a última para fazer para ele a pergunta, que eu preciso, inclusive, que você coloque lá no corte, Sim. porque essa aqui é uma das perguntas mais polêmicas de hoje, vai ser essa aqui, que nem tá aqui. Olha, eu tô só aqui, ó, observando o podcast aqui, eu tô vendo muitos códigos. Alô, produção, vocês vão ter trabalho, hein? Bom, mas eu vou fazer a pergunta, né? A minha última, né? Vem o pastor Isaac depois. Mas eu já queria lançar um desafio aqui. Acho que ele vai concordar esse desafio. Vamos embora. O senhor tem 8 livros, ok? Eu gostaria, eu não vou usar a palavra sortear, mas presentear, se houvesse a possibilidade de nós presentearmos alguém, né? Algum seguidor, algum ouvinte aqui do nosso podcast. Então nós iremos lançar o seguinte desafio. Se você chegou até o final desse podcast, você vai ter o desafio de comentar qual o tema de um desses 8 livros do Pastor Thomas. Se você acertar, você ganhou o livro. Pois é. Então, Combinado, Pastor Thomas? Você vai dizer o nome dos livros, então ele vai provar, o indivíduo que assistiu Isso. vai colocar embaixo porque vai provar que assistiu. Exatamente. Ok. 8 livros que o senhor escreveu, Certo, vamos temas lá. deles. Vamos lá, eu me lembrar de todos eles. Agora, um detalhe. Alguns estão esgotados, né? Sim. Então, alguns estão fora de catálogo. Mas vamos Certo. lá. O primeiro livro foi sobre família cristã. Publiquei esse livro em 2022. Então, esse livro vai do que é casamento até a formação intelectual dos filhos. Segundo livro, A Doutrina de Deus. O que a Escritura diz a respeito de Deus? É Yahvé, o título do livro. Esse aí, eu tenho. Então, publiquei esse livro em 2023 para 2024. Terceiro livro, A Vida de Oração. Então, o que a Bíblia diz sobre a doutrina da oração? Oração é uma doutrina. A gente cresce ouvindo na igreja que, em vez de ler sobre oração, a gente tem que orar. Não é bem assim. Você tem que aprender para que você saiba o que é oração também. Então, um detalhe desse assunto, por exemplo. Você sabia que o crente nunca ora sozinho? Todas as vezes que um crente ora, ele está numa reunião de oração. Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós e o Filho também à destra de Deus. Então, nunca oramos sozinhos, né? Então, esse foi o terceiro livro. O quarto livro, Eclesiologia. O quinto livro, Evangelização Reformada. O sexto livro, né? Isso. O sexto livro foi Escatologia, a doutrina das últimas coisas. O sétimo livro, Política Eclesiástica. É bem voltado para o congregacionalismo, esse livro, né? E o oitavo livro vai sair agora, na verdade já está sempre impresso, que é Fundamentos da Cristologia. Esses são os 8 livros. Né? Eu só tenho um, gente. Eu não quero nem saber. Hoje eu vou atrás desse livro tudo de hoje ainda. Né? É isso. Se você chegou até aqui, olha só, nós vamos sortear um livro para você aí, viu? Nós vamos conversar aqui nos bastidores com o pastor Thomas. Eu quero muito ir, pastor Thomas. Eu tenho uma biblioteca em casa. Eu gosto muito de ler. Eu tenho um apreço pelas escrituras, pela leitura. Eu gosto muito de ler. Então, acho que é sempre bem-vindo um livro de um autor que eu conheço, que tem vida, que está perto da gente aqui. Eu digo, olha, sem medo de errar, o senhor é um presente para a igreja. O senhor Deus deu o senhor como presente para a igreja evangélica. E é um privilégio ter o senhor aqui com a gente, viu? E eu quero muito, vou tentar fazer um seminário lá com o senhor na igreja. Aliás, o senhor já foi professor do nosso seminário, né? Foi um tempo lá. Eu tinha um seminário pentecostal mais reformado da história. Porque era todo mundo, os pastores todos eram todos reformados. Né? Porque tem um livro tem um livro qual é o nome desse? Que se fugiu aqui agora, cara? Que é do McAllister, Walter McAllister.
Pentecostal reformado. Pentecostal reformado. Tem um amigo meu que disse assim, isso não existe, rapaz, isso é heresia. Então, mas assim, eu entendi o que ele quis dizer. Há um grupo, graças a Deus por isso, há um grupo de pastores pentecostais que amam as escrituras, que amam estudar com equilíbrio, que conseguem efetivamente aliar intelectualidade com espiritualidade. Sim. E isso tem feito muita diferença. Então eu sou dessa turma aí que ama ler, estudar com muita responsabilidade. E aí, pastor Thomas, para a gente terminar, estamos chegando no final com muito pesar, cara. Foi top demais. Mas eu acho que é importante o senhor falar para quem está nos assistindo, porque há uma discussão muito reducionista, reduz muito essa discussão, essa fala, e diz assim, esse negócio de igreja reformada, esse negócio desses reformados aí, essa doutrina calvinista que diz assim, salvo uma vez, salvo para sempre, e a pessoa faz o que quer. Bem, eu queria que o senhor dissesse, é assim mesmo que funciona? Não. Salvo uma vez, salvo para sempre, aí você faz o que quer na sua vida. Explica pro pessoal aí, eu tenho certeza que esse é um corte que vai chamar muita atenção. Muito. Vamos lá. Para mim não é polêmico, não. É polêmico para os pentecostais, só vocês. Vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender vários aspectos da doutrina da salvação. Né? Primeiro, quem é que salva? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quem salva é Deus. Então, o homem não pode salvar-se. Senão ele seria seu autossalvador. E ele não precisaria de um salvador. E Jesus não precisaria ter morrido. Então, Deus é quem salva. Então, quem é que opera a salvação? Deus. Efetivamente, é Deus que opera a salvação. Em que aspecto? Todos os aspectos. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E João diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok, João está dizendo que você precisa receber o Evangelho. Mas João também diz que aquele que crê, no versículo 13 do mesmo capítulo, aquele que crê, não creu por vontade da carne do homem, mas pela vontade de Deus. Então, quando é que o homem crê? É quando Deus o leva a crer. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé. Então, nós não temos fé para sermos salvos. Deus nos dá a fé para sermos salvos. Por isso que Jesus é autor da fé, cara. Jesus é autor e consumador da fé. O que é que isso significa? É Ele que dá a fé e Ele que conduz ela ao bom termo para a salvação final. Autor e consumador. Jesus é o alfa e o ômega da fé. Por isso não cremos que o crente perde salvação. Os reformados. E aí a segunda questão. O que é que o apóstolo Pedro, por exemplo, nos diz sobre isso? O camarada é eleito. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. O camarada é eleito, então como é que ele vai viver? Ele é eleito, então ele pode viver em pecado, porque uma vez que ele foi salvo, agora ele pode viver libertinamente? É isso que a Bíblia diz? Veja o que Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Veja, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. O crente é salvo, e uma vez salvo, ele é conduzido para uma vida de santificação e de obediência a Deus. Se ele diz que é salvo e vive em desobediência a Deus, das duas uma. Ou ele nunca foi salvo, ou é um crente em pecado, que vai se arrepender. Mas não deve se prolongar no pecado. Se ele demorar-se mais no pecado, o Senhor disciplinará. A igreja disciplina, e se a igreja não tiver ciência do pecado, o próprio Deus disciplina. Uhum. Né? Quando o texto de Pedro fala aqui, eleitos pela presciência, alguns vão dizer, então, na verdade isso aqui é que Deus vê quem vai crer e escolhe aquela pessoa que vai crer, com base na escolha da pessoa. Não. Por que Deus sabe de todas as coisas? Porque Ele decretou todas as coisas. Por isso que Ele sabe de tudo. A presciência é um conhecimento prévio. Então, como Deus sabe todas as coisas? Por meio do seu decreto. Se Ele não decretou todas as coisas, alguém decretou. Exatamente. E esse alguém é Deus. Então, Deus não é Deus. Então, um outro texto aqui que eu vou ler, para nos mostrar com mais clareza esse ponto, né, de como Deus é o supremo governante do universo e governa todas as vidas, é o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias.
cada um deles escrito e determinado. Um outro texto, veja, rapidinho, texto que a gente conhece muito, a gente fala de cor, cara. Sim. Tudo tem o seu tempo determinado. Não é apropriado. A palavra do hebraico é determinado. Quem determinou o tempo? Pois é. Foi Deus que determinou o tempo. Quem determinou o tempo para a morte de Jesus? Quem determinou o tempo para a traição de Judas? Quem determinou o tempo para a destruição de Jerusalém? Quem determinou o tempo para o cativeiro de Israel? Então, leia Abacuque. Deus disse no livro do profeta Abacuque: os caldeus virão como cavalos, como águias, e ninguém vai vencê-los. Aquela era uma profecia que mostrava que o povo seria levado cativo. Leia Jeremias. O povo vai ser levado em cativeiro. Jeremias profetizando quase só sobre o assunto, e os outros dizendo: não, não vai acontecer. Então, assim, um argumento final de que Deus decreta a salvação e decreta todas as coisas. Uma pergunta aos crentes que têm dificuldade com isso: você crê que o livro do Apocalipse vai acontecer? Olha isso. Se vai acontecer, quem determinou? Pois é. Se os cavaleiros vão atuar, se a besta vai subir do mar, se Jesus voltará com triunfo, se a ressurreição vai acontecer, quem determinou? Então, nós não temos autoridade de dizer: Deus determinou o Apocalipse, mas não determinou as outras coisas. Não podemos fazer isso. É claro que a gente não tem tempo aqui de discorrer sobre toda a complexidade da doutrina do decreto. Sim. Né? Precisaremos aí de um podcast inteiro para a gente falar sobre isso aí. Mas por que um crente regenerado não perde a salvação? Por que ele não perde? Primeiro, ele está nas mãos de Deus. Aquele que começou a boa obra certamente terminará. Esse versículo fala sobre salvação. Então, por quem Jesus morreu? Pela igreja. Nós concordamos. Aí eu pergunto aos crentes: então aquele crente que foi salvo e agora ele não é mais, ele perdeu a salvação, Jesus morreu em vão por ele? Jesus disse assim: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Veja o que Jesus está dizendo, cara. Isso. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Quem é que pode tirar uma ovelha de Cristo da mão dele, cara? Pois é. E assim, pastor Thomas, há um grupo de pessoas que se sentem desconfortáveis com isso, quando não deveria se sentir desconfortável. Pois é. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, na minha cabeça, isso é muito bem formatado. E ele diz assim: o que vocês querem? O que vocês querem discutir? Você é barro, quer discutir com o oleiro? Irmão, é o seguinte: ele escolheu esses aqui por esses aqui, meu irmão. Eu, Isaac Ferreira, acredito exatamente nisso, que Deus tem o seu povo, tem a sua igreja. A igreja dele é infalível, a igreja dele é invencível. A igreja de Cristo, ela é poderosamente incrível. Há uma igreja santa, Sim. Há um povo especial, zeloso, de boas obras. Exato. É a igreja de Cristo. Mas fulano que era crente, depois passou tanto tempo na igreja, depois saiu. E agora está na desgraça toda e morreu na desgraça. Horas. Foi Deus que fez: eita, meu sacrifício foi em vão. Não foi. Por quem Cristo morreu, ele morreu, consumou esse ato. E esse ato é concreto. Concretizou, morreu, e há uma igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus. Deixa eu comentar isso, cara. Sabe, tua fala é maravilhosa. Vou comentar em dois aspectos. O primeiro aspecto é o que a gente chama em teologia de igreja visível e igreja invisível. Quando a gente fala de igreja, o primeiro conceito que a gente tem que ter é catolicidade. A palavra católico significa universal. Né? A gente não precisa ter medo dessa palavra. Isso. Nós não somos romanos, porque a igreja católica romana é mais romana do que católica. Nós somos católicos no sentido de que a igreja verdadeira de Cristo está em todos os lugares do planeta. Tem irmãos na China agora, tem irmãos na Arábia Saudita, e etc. Então, nessa estrutura de uma grande igreja, haverá a igreja verdadeira dentro dela. Paulo vai dizer: nem todo nascido de Israel é verdadeiro israelita. Isso. Então, haverão aqueles que estarão dentro da igreja, mas como João disse, não são dos nossos. Isso. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Está na Bíblia, cara. Isso. O povo de Deus precisa ler a Bíblia. Isso, exatamente. Né? Então, esse é o primeiro conceito. A segunda coisa que a gente precisa
entender sobre essa questão é que o povo de Deus, chamado por Deus, triunfará, como você falou, né? Então o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, lá na primeira epístola: somos sustentados pelo poder de Deus. Vê só, cara. Fantástico. R.C. Sproul dizia o seguinte: você pode tentar soltar a mão dele, ele nunca soltará a sua. Isso aí. Não há fraqueza na mão do Todo-Poderoso. Nós não podemos encurtar o braço do Todo-Poderoso. Quando ele diz, você é meu, cara. Acabou. Mas, rapaz, e um crente desmantelado? Leia Oséias, meu amigo. Leia Oséias. E aconteça o que acontecer no percurso, o fato é que quem Deus escolheu jamais terminará os seus dias na terra em pecado. Exato. Não vai. Mas caiu com isso aqui, meu irmão. Quem Deus escolheu, aconteça o que acontecer no percurso. Mas errou, pecou, falhou. Mas esse cara nunca vai morrer no pecado, assim, deliberadamente. Não. Ele vai morrer salvo em Jesus. E Jesus morreu para perdoar que pecados do crente? Pois é. Os passados, os presentes e os futuros, cara. Tudo. Ele disse, está consumado. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito. Veja, João 8 dizia o seguinte: nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Nenhuma gota. O sacrifício de Cristo é expiatório e vicário. O que é que isso quer dizer? Ele é sacrificial e ele é substitutivo. Isso. Então não é o crente que se salva, é Cristo quem salva. E Paulo diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele dá a lista, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nada. Nada pode nos separar. Então, os irmãos que têm dificuldade com essa doutrina, eu vou dar alguns conselhos aqui, se você me permite, pastor. Sim. Porque eu já tive esse conflito. Então, uma dos meus comportamentos era: eu não quero nem saber disso, eu não quero nem estudar esse negócio, para não corromper minha fé. Mas, na verdade, não era fé, era ignorância. Isso. Eu estava numa ignorância. E aí um amigo meu, Deus seja louvado pela vida dele, o cara era chato. O cara ficava no meu pé. Sim, aí, vê só. Tu acorda de manhã, aí teu nome tá no livro da vida. Aí de noite não tá. Aí no outro dia, tá de novo. Aí depois foi tirado de novo. Aí é assim, tu vive assim? Porque a Bíblia diz que nós somos guardados. Castelo forte é o Senhor, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. É o que o texto vai nos dizer. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse? Que cidade é essa, meu amigo? A cidade é a igreja. E o rio é o Espírito. O rio passa pela igreja. Assim como os rios passavam pelo Éden, dando vida ao jardim, o Espírito é o rio. Isso é fantástico, cara. O Espírito é o rio que rega a cidade de Deus. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu preciso fazer algumas perguntas. Primeiro, eu preciso saber o que é que a Bíblia diz. Eu não posso pular textos. Eu não posso selecionar textos. O que eu posso é, Senhor, isso aconteceu comigo, cara. Senhor, essa doutrina é muito difícil para mim. Eu não entendo. Mas se o Senhor está dizendo, eu creio. Eu não tenho que me submeter à minha razão em primeiro lugar. Eu tenho que submeter a minha razão à palavra de Deus. Isso. Então, se eu tenho dificuldade de entender a doutrina, eu tenho que orar, Senhor, me dê clareza. Claro que há doutrinas dificílimas que nós não vamos compreendê-la na sua totalidade. Nós vamos afirmá-las. Deus disse, nós afirmamos, né? Essa deve ser a postura da igreja. A igreja não existe para questionar a Bíblia. A igreja existe para viver a Bíblia. É isso. Louvado seja Deus. Gente do céu, foi bom demais. Agradecer. Pedro, obrigado, Pedro. Te amo, Pedro. Obrigado, filho. Valeu. Foi bom demais. Pastor Thomas, considerações finais aí. Olha para aquela câmera ali, Pastor Thomas ali, e dá um alô pra galera. O que você pode falar pro pessoal aí? Pede pro pessoal se inscrever no canal. O pessoal da sua igreja vai assistir esse podcast hoje aqui. Vai. Né? Aí o senhor aproveita e já incentiva as pessoas, assim, de que forma? Eu acho que era a última pergunta, né? Qual é a recomendação que o senhor dá para as pessoas que querem ter uma mente transformada? Amém. Pessoal, prazer estar com vocês aqui. Que bom vocês estarem assistindo esse podcast. Eu quero mandar um abraço para todos que estão assistindo, para a minha igreja, Primeira Igreja Congregacional de Caruaru, para minha mulher, minha esposa, Kelly, meus filhos, Miguel e Daniel, meus amigos. Que Deus seja louvado nesse programa e que vocês sejam edificados. Se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho para você receber as notificações do podcast e busque essa transformação da mente, conforme diz Romanos 12,
1 e 2. Isso é fundamental para a vida cristã. Não se acomode na sua ignorância. Busque crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Agradeço ao Elon, agradeço ao pastor Isaac, uma alegria estar com vocês aqui. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Elon, considerações finais. É isso, muito obrigado. Você que continuou aqui conosco, acompanhando o nosso podcast, não se esqueça aí, a recomendação foi dada, né? Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Eu acredito, né, que 2026, no mínimo, aí a gente vai ter que trazer lá aqui mais vezes. Não, com certeza, pastor Thomas já é figura garantida aqui, se Deus quiser e permitir, nos nossos próximos episódios aí. Gente, obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado. Nós já tivemos no primeiro episódio mais de 17 mil visualizações. Todo o material que foi produzido já alcançou mais de 17 mil. A página do Instagram já alcançou. Esse número para nós é importante porque pessoas estão tendo o contato e a possibilidade de ter a mente transformada. Podcast Transformadamente, contribuindo para que a sua mente seja transformada pelo poder do Evangelho. Valeu, gente. Deus abençoe.